Meus caros irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos aqui, acabamos de chegar no grande culto de doutrina ali com o nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e acabamos de chegar há poucos instantes. Portanto, peço lhe perdão, havíamos anunciado que iniciaríamos o nosso estudo hoje a partir das 22 horas, porém, acabamos de chegar. Bem, nós vamos falar hoje, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, sobre o seguinte tema: Jeorão inicia seu reinado em Judá. Mas antes vamos fazer aqui uma pequena recapitulação acerca do assunto que nós ministramos ontem. Lembrando aos amados que ontem nós falamos acerca do seguinte tema: Josafá morre, baseado em 1 Reis capítulo 22, versículo 51, com um texto paralelo em 2 Crônicas capítulo 21, versículos de 1 a 4. Nós vimos naquela ocasião que Jeorão, filho do rei Josafá, ele casou-se com Atalia, apenas fizemos esta menção. Foi um homem ambicioso, um homem ímpio, idólatra, que chegou a matar seus próprios irmãos. Ele mandou assassinar os seus 6 irmãos. Para quê? Para que estes, nenhum deles chegasse a ponto de querer usurpar o trono, ou seja, se de repente um deles se rebelasse contra o rei, no caso era Jeorão, ele temendo isso, nessa possibilidade, né, de achar que alguém poderia tirá-lo do trono, ele mandou assassinar os seus próprios irmãos, seus 6 irmãos. Então foi alguém extremamente mau, uma pessoa que envolveu-se com a idolatria, casou-se com Atalia, filha de Acabe e de Jezabel, e o resultado não poderia ser dos melhores. Fez algo realmente odioso aos olhos do Senhor, e ele vai pagar caro por este assassinato, em ter mandado, né, cometeu um crime de hediondo, né, onde manda matar seus próprios irmãos. Ele, na verdade, ele comete um fratricídio, ou seja, assassinou seus próprios irmãos. Um crime realmente gravíssimo, onde 6 vidas foram ceifada por causa do quê? Por causa da ambição pelo poder do rei Jeorão. Então Jeorão foi extremamente mau, e ele vai pagar por isso, porque aos olhos do Senhor, Deus não vai deixar isso passar assim, de forma sem que a mão do Senhor venha pesar sobre este injusto, sobre este ímpio, sobre este mau rei que foi o rei Jeorão, filho de um homem temente a Deus, filho de Josafá, um dos melhores reis de Judá. O rei Josafá foi melhor, inclusive, do que seu pai Asa, mas o seu filho, infelizmente, aquilo que nós falamos ontem, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Então este homem, Jeorão, foi um péssimo rei, um dos piores reis de Judá, infelizmente. Nós vamos falar hoje acerca deste assunto. Jeorão inicia seu reinado em Judá, com base no texto de 2 Reis, capítulo 8, versículos 16 a 22, com um paralelismo no texto de 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 5 a 17. Bem, o versículo primeiro que nós vamos falar aqui, do nosso texto, aqui é o versículo 16. Mas antes, só fazendo aqui, falando um pouco ainda sobre a maldade de Jeorão, nós veremos que o seu reinado será um reino. Foi um reino ímpio, porque ele foi um homem ímpio, e o seu reino foi um reino inglório, tá certo? Sem glória nenhuma. Ao contrário, foi uma péssima administração, uma péssima monarquia, onde a sua própria família vai sentir na pele todo o resultado devido à maldade desse rei Jeorão. Então, muito bem, vamos ao nosso estudo. Se você tiver um exemplar da Bíblia, queira abrir em 2 Reis, capítulo 1, versículos 16 ao 22. Primeiro versículo aqui, o 16. O texto diz assim: E no ano quinto de Jorão, filho de Acabe. Lembrando, às vezes esses dois nomes confundem, Jorão e Jeorão. Então, guarda na sua mente o seguinte: Jorão é filho de Acabe e reinava em Israel. Jorão. E Jeorão era filho de Josafá, que reinou em Judá. Tá certo? Então observou essa diferença. Jorão era filho de Acabe e Jeorão, filho de Josafá.
tá certo? Estabelecer essa distinção para você não confundir. Ora falaremos sobre Jorão, ora falaremos sobre Georão, e às vezes realmente confunde a mente da gente, certo? Então, voltemos ao versículo 16. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá, observe, ó, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Georão, filho de Josafá. Aí você diz, poxa, afinal, quem era o rei nessa época? É porque o que podemos explicar aqui é que nos 3 últimos anos do reino de Josafá, o seu filho Georão, foi podemos considerá-lo como corregente. Ele ficou aproximadamente por 3 anos, ele reinou junto com seu pai, Josafá, junto com seu filho, Georão, Josafá sendo o rei de Judá e o seu filho como corregente, ou seja, reinando também juntamente com seu pai. Por isso que o texto diz, reinando ainda Josafá, em lugar começou a reinar Georão, filho de Josafá. Isso não é nada novo, porque veremos ao longo desses estudos que houve a questão dos corregentes, ou seja, é como se ele tivesse ali, podemos considerar uma espécie de estágio, mas não deixa de ser uma corregência, ele já reinando ali com seu pai. É claro que o rei Josafá, nesse período, era de fato o rei, porém o seu filho Georão já estava reinando juntamente com seu pai. Por isso que nós chamamos de co-herdeiro, tá? Estava reinando, ou corregência, melhor dizendo, corregência. Reinando em Judá. Então veremos aqui que ambos reinaram ali em Judá. E uma coisa que é interessante, nós falamos que o rei Georão, ele aliou-se ao rei de Israel, que na época era o rei Jorão. E no caso, essa junção dessas duas famílias, nós veremos que isso aqui vai trazer grandes e funestas consequências para o reino de Judá. Aliás, o pior foi porque ele casou-se com Atalia, uma mulher que você verá nos estudos seguintes, ela vai aprontar muita coisa aqui, uma péssima rainha. Por quê? Porque era uma mulher ímpia e idólatra, tá certo? Então, nós vamos observar aqui que o rei, durante o nosso estudo, que o rei Georão, ele aliou-se a pessoas que tinham maus comportamentos, ou seja, a sua própria esposa, que era idólatra, e também ao rei Jorão, filho de Acabe, que não era uma pessoa boa, não era uma pessoa não grata, era uma pessoa realmente também idólatra. Então, geralmente os homens se comportam de acordo com aquelas pessoas que fazem companhia a eles, ou aquelas modas que eles acompanham. Então, geralmente, as companhias que nós arranjamos para viver conosco, para dialogarem conosco, até mesmo acompanharmos, elas vão, com certeza, elas vão influenciar muito na nossa vivência. Foi isso que aconteceu. Aliou-se com Acabe, aliás, com a família de Acabe, as consequências não tardaram a vir. Nós veremos isso durante o estudo. O versículo 17, aí vai mencionar a idade quando ele começa a reinar em Judá. O texto diz, era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Então o rei Georão, ele tinha 32 anos quando começa a reinar ali em Jerusalém, e o seu reino também foi curto, bem curto, apenas 8 anos, porque ele vai sofrer de uma doença terrível. Tudo isso porque a mão de Deus vai pesar sobre esse rei chamado Georão. Então ele reina ali com seu pai durante 3 anos, como corregente, assumindo ainda numa idade ainda jovial, 32 anos, mas o seu reino é curto, ou seja, ele não completa nem 40 anos de idade, e ali ele vai padecer, vai morrer, a verdade é essa, devido a uma doença muito grave. O versículo 18 vai nos mostrar aqui o padrão espiritual do rei Georão. Veremos aqui quando o texto diz, e andou no caminho do rei de Israel. Veja que ele não andou nos caminhos de Davi, ele não andou nos caminhos de Josafá, ou não andou nos caminhos de Asa, seu avô, mas ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Qual era o caminho dos reis de Israel? Era a idolatria. Eram reis idólatras, reis que não tinham temor a Deus, trocaram o verdadeiro Deus pelo culto dos cananeus, dos deuses cananeus. O texto é bem claro. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe,
e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quem era sua esposa? Atalia. Quem era Atalia? Uma mulher idólatra. Ou seja, ao invés dele escolher o padrão da sua família, de seus pais, andar como seu pai andou no temor, ele escolheu o quê? Escolheu como referência a família do rei Acabe. Então escolheu um péssimo padrão familiar para se espelhar. Qual foi a família que ele se espelhou? A família de Acabe. Infelizmente, isso foi desastroso no governo de Judá. Por quê? Porque ele optou, ao invés dele ter colocado na sua mente, no seu coração, olha, eu quero fazer um reino, se não igual ao meu pai, melhor, pelo menos igual ao meu pai, ou ao meu avô Asa. Mas o que ele escolheu? Escolheu como referência, infelizmente, a família de Acabe. E aí, espelhando-se em maus exemplos, ele não poderia dar bons exemplos. Infelizmente, o cronista narrou isso aqui com bastante ênfase. Então ele escolheu o padrão da casa de Acabe, ao invés de ter escolhido o padrão de procedimento espiritual de seu pai Josafá. Veja, quando um filho resolve não andar nos passos de seu pai, mas escolhe o mundo, escolhe o caminho da idolatria, e isso vai trazer profundas e terríveis consequências para o seu reinado. É só você acompanhar. O versículo 19, aí nós veremos que o Senhor ele teria toda a autoridade, Deus teria. Se Deus quisesse dar um basta nesse nefasto reino de Judá, ele teria feito. Porém, nós não devemos nos esquecer da aliança que Deus tinha, a aliança que o Senhor fez com Davi, que não faltaria Davi, descendente dele, para sentar-se sobre o trono. E o cronista aqui, com bastante ênfase, ele narra o seguinte, olha o versículo 19. Porém o Senhor não quis destruir a Judá, por amor a Davi. Então o texto mostra o péssimo rei que foi o rei Jeroboão. Vamos verificar outras coisas aqui mais à frente. Mas o texto diz, porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi. Seu servo, olha, Davi seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Uma lâmpada a seus filhos. Ou seja, o cronista ele fez questão aqui de lembrar aos seus leitores dessas crônicas aqui, do que está escrito no livro dos reis, que o Senhor não deu um basta no reino de Judá. Por quê? Ou não extirpou a família de Davi agora, porque o Senhor tinha motivos. Por quê? Porque esse rei optou pela idolatria. Que exemplo agora Jeroboão iria dar para as duas tribos do sul, se ele é um idólatra? Então o Senhor poderia ter ceifado de uma vez por todas ali os descendentes de Davi, no caso o rei Jeroboão, e acabar com esse péssimo exemplo de rei. Porém o Senhor tinha feito um pacto com Davi, uma aliança com Davi. E o cronista narra isso aqui. Eu gostaria de ler um texto que está em 1 Reis capítulo 15, versículo 4, só para lembrar aos meus amados ouvintes e irmãos. É um texto que está em 1 Reis capítulo 15, versículo 4, conforme já disse, que vai nos trazer à nossa mente o pacto que o Senhor fez com Davi. Na verdade, o capítulo 15 vai falar acerca de Abias. Abias, que foi o segundo rei de Judá, que foi um rei, também não foi um rei bom, foi um rei mau, fez coisas que não agradaram aos olhos do Senhor, de formas que o texto diz o seguinte, andou em todos os pecados que seu pai, está falando aqui de Abias. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Ou seja, Davi sempre foi uma boa referência para os reis, porque Davi não se envolveu, ou não envolveu-se com a idolatria. Aí o versículo 4 vai mostrar o seguinte, mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Então o texto está mostrando aqui, esse filho seria Asa, de maneira que não só nesse texto de 2 Reis capítulo 2, está mostrando capítulo 8, 2 Reis capítulo 8, o versículo número 19, está fazendo também alusão a isso, que o Senhor não deu um basta ao reinado nos descendentes de Davi, porque o Senhor queria constituir, ou seja, manter uma luz em Israel, ou uma lâmpada. Quem era a lâmpada? A lâmpada seria um descendente de Davi.
tá certo? Lâmpada aqui está no sentido figurativo, claro, mas só para mostrar que a intenção de Deus era manter o seu pacto, manter com a sua palavra. Por isso que o Senhor não ceifou definitivamente a vida do rei Jeorão, bem que ele poderia ter ceifado, mas ele não fez. O versículo seguinte vai dizer-nos o seguinte, versículo 20 diz: nos seus dias se revoltaram os edomitas. Aí começam as consequências deste mau reinado, ou desse mau rei. Olha o que o texto vai nos mostrar. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Vamos explicar. A questão é a seguinte: desde a época de Davi, Davi conquistou os edomitas. Então, durante 150 anos, os edomitas estiveram debaixo da servidão do reinado do sul, ou seja, do reino de Judá. Você viu que no estudo anterior, nós já chegamos até a falar nessa questão de Judá, quando saiu para lutar, eu acho que foi aqui no 43, nós vimos que os edomitas, eles se juntaram com Judá para ir guerrear, ou seja, foi muito fácil Israel junto com Judá saírem contra os moabitas, porque também tiveram o apoio dos edomitas. Aí nós perguntamos naquela questão, nós trouxemos essa questão, por que os edomitas foram favoráveis a se juntar? Porque os edomitas estavam debaixo da servidão de Judá. Então uniu-se o exército de Judá com o exército de Israel, junto com os edomitas, e foram ali fazer frente aos moabitas. Por quê? Porque havia essa servidão. É uma espécie de vassalagem, ou seja, desde Davi conquistando os edomitas, lembrando que os edomitas têm tudo a ver com Esaú, você não se esqueça desse detalhe que é importante. Daqui a pouco vamos ler aqui um pequeno texto para trazer à sua memória essa questão. Então, devido a esse rei ter procedido impiamente, sendo rei idólatra, já ter assassinado seus próprios irmãos, o seu reino não será um reino próspero, então será um reino inglório, realmente. Então, nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá, ou seja, se eles estavam debaixo do domínio de Judá, chegou a hora dos edomitas se revoltarem, e a Bíblia mostra aqui claramente que eles se revoltaram, e o texto diz, e puseram sobre si um rei. Por quê? Porque na época, nós já verificamos aqui, nós falamos em estudos aqui, que o rei Josafá, ele tinha colocado não um rei em Edom, mas um vice-rei, ou seja, uma espécie de governador que pudesse responder pela gestão do reinado frente ao rei Josafá. Por quê? Porque os edomitas estavam debaixo da vassalagem, eram vassalos, pagavam tributos ao rei Josafá. E eles aproveitaram esse momento deste rei idólatra, eles acharam a ocasião propícia para se rebelar. Por quê? Eles sabiam que o rei Jeorão estava comprometido com a idolatria, ou seja, eles viram nisso uma fraqueza. Então era a hora deles cortarem, digamos assim, esse cordão umbilical de servidão. E eles se revoltam, o texto diz. E o pior é que nessa revolta eles constituem, os próprios edomitas colocam um rei, não mais aquele vice-rei colocado por Josafá, mas eles nomeiam ali um rei para fazer frente, porque eles vão se rebelar aqui, fazer frente ao exército de Judá. O texto é muito claro quanto a essa questão. Nós vamos ler aqui um texto de 1 Reis, capítulo 22. Diz assim, 2 Reis, capítulo 22, versículo 48, diz assim, então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Um texto anterior que nós lemos, 2 Crônicas, capítulo 20, já comentamos essa questão, mas só para trazer à sua memória a questão do vice-rei, ou então governador que havia sobre Edom. O texto diz, então não havia rei em Edom, lembrando que Edom é Esaú, são os descendentes de Esaú, porém reinava um governador, ou seja, um vice-rei. Nós falamos isso no vídeo número 44. Você pode também ler comigo Gênesis 24, 27, 40. Vamos ler o texto de Gênesis. Vamos lá. Olha o que diz Gênesis 24, 27, 40. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. Esse texto está mostrando aqui que Esaú seria uma espécie assim estaria sobre a servidão de Jacó.
que representa aqui a tribo de Judá. Mas iria chegar um momento em que ele iria se libertar. E muitos comentaristas, pelo menos até onde eu li, eles concordam que este momento cumpriu-se aqui. Ou seja, Edom, já era hora de Edom sacudir esse jugo que ele tinha debaixo da servidão da tribo de Judá. E aqui cumpre-se Gênesis capítulo 27, versículo número 40, só para deixar você bem a par desta situação. Voltemos aqui ao nosso texto. Então o texto diz: nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Os edomitas, onde é que ficavam? Nós já falamos aqui, mas vou novamente. Os edomitas ficavam ali na parte sul do Mar Morto, certo? Para você não se esquecer. Vamos ao versículo 21. Pelo que Jeorão passou a Zair. O que vai acontecer? Com essa rebelião dos edomitas, Jeorão ele vai convocar seu exército para ir para o confronto com os edomitas. O texto diz, pelo que Jeorão passou a Zair, ou seja, foi a Zair. Essa questão de Zair é uma cidade que ela, segundo os melhores comentaristas, ninguém tem a verdade, pode apontar onde de fato está essa cidade, ou estava naquela ocasião. A localização é uma localização incerta. Então, nenhum arqueólogo ou profundo estudioso da Bíblia pode realmente apontar onde ficava essa cidade chamada Zair. Mas, de fato, isso não, de forma nenhuma, tira a credibilidade do texto. Então, o texto diz, pelo que Jeorão passou a Zair, ou seja, foi a Zair, e todos os seus carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas. O que acontece? Ele, sabendo que os edomitas se rebelaram contra ele, ele convoca seu exército, leva ali a sua cavalaria. O texto mostra aqui que ele levou carros para dar mais mobilidade, poder de ataque, rapidez, mobilidade com ele. E ele se levantou de noite, ou seja, ele faz um ataque noturno. Por quê? Porque os edomitas cercaram esse exército, cercaram Zair, onde estava o exército de Jeorão. E o texto diz que ele se levantou, ou seja, Jeorão, ele levantou-se, fez esse ataque noturno e feriu os edomitas que estavam ao redor dele e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Então, só explicando aqui o texto. O que fez os edomitas? Os edomitas, eles cercam a cidade de Zair, onde estava o exército de Jeorão, a tropa de Jeorão com carros, cercam, fazem esse cerco. Só que o rei Jeorão, ele planeja um ataque noturno, e nesse ataque ele teve êxito. Por quê? Porque ele rompeu este círculo, né, ou este cerco que o inimigo fez com a sua tropa, e ali ele logra êxito. O texto diz que os edomitas que estavam ao redor dele e os capitães do carro, ou seja, ele feriu os edomitas que estavam ao redor dele, ou seja, rompeu o cerco, e os capitães dos carros também perecem na batalha, e o povo foi para as suas tendas, ou seja, o povo voltou. Há uma tradução que diz que o povo fugiu, ou seja, quando Jeorão ele rompe este cerco, o que os edomitas fazem? Correm, ou seja, eles vão embora, se retraem, né? Certamente voltaram para o seu lugar. Só que o versículo 22 vai nos mostrar aqui a revolta dos edomitas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbna no mesmo tempo. Então o texto diz, todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá. Eu vou ler aqui noutra versão, na versão da edição Paulinas, a Bíblia de Jerusalém, esse mesmo versículo, para você entender com mais claridade qual é o real sentido do texto. Diz assim, o texto diz, e vai dar assim mais uma claridade maior. Vamos ler o versículo. Diz assim, assim Edom se livrou do domínio de Judá. Aqui no texto, quando você lê, diz assim, o versículo 22, todavia os edomitas ficaram revoltados. Essa revolta, quando você lê na Almeida Revista Corrigida, que é a minha versão, na sua certamente, você vai entender que eles apenas ficaram revoltados. Apenas se revoltaram. De que forma? Se manifestando, se revoltando, murmurando,
Mas no texto aqui ele é mais claro, ou seja, a tradução aqui foi melhor, porque o texto diz: assim Edom, ou os edomitas, se livrou do domínio de Judá. Este é o sentido real do texto, ou seja, eles lograram êxito porque com essa revolta eles deixaram de ser ali vassalos, por enquanto, do rei Jeorão. É isso que o texto vai nos mostrar. Só que tem uma cidade, e aqui o texto está mencionando, uma cidade cujo nome é Líbina, o texto vai nos mostrar. Aproveita-se dessa idolatria, ou seja, sabendo que o rei Jeorão era um rei idólatra, essa cidade chamada Líbina era uma das cidades dos levitas, portanto, muitos sacerdotes moravam nessa cidade. Eles também se revoltam. Por que se revoltaram? Porque não admitiram que o rei Jeorão ficasse com essa amizade com a família de Acabe e adotasse também práticas idolátricas ali em Judá. O povo desta cidade, no caso, essa era uma cidade dos levitas, se revolta. Então, para você ficar bem ciente disso, essa revolta qual foi o motivo da revolta? Foi porque o rei Jeorão adotou as práticas dos reis de Israel. Isso trouxe uma revolta mesmo porque a tribo de Levi, você sabe que era a tribo que servia mais a Deus, era a tribo responsável pelo trabalho no templo, era ela que fornecia os sacerdotes, os levitas, os sumos sacerdotes, não é isso? Na verdade, era um sumo sacerdote de cada vez, não poderia ter 2 sacerdotes ao mesmo tempo com esse ofício. E essa cidade de Líbina, ela ficava mais ou menos a 60 e poucos quilômetros a oeste de Jerusalém, só para essa questão geográfica. Vamos então à continuação do nosso texto. Então o texto praticamente encerra-se aqui na versão, no comentário aqui de 2 Reis, capítulo 8, versículo 16 a 22. Porém eu quero convidá-lo a irmos agora para o texto paralelo que está em 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 5 a 17. Praticamente o versículo 5 é praticamente igual ao texto de Reis, que nós acabamos de ler, 2 Reis, capítulo 8, versículo 16. Não vou ler, mas vou ler o versículo 8. Diz assim: nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Aqui, no versículo anterior que nós lemos em Reis, mostra que eles se revoltaram, os edomitas, eles se revoltaram, e o texto diz assim, contra o mando de Judá. Mas em Crônicas ficou mais claro, se revoltaram contra o domínio de Judá. Na verdade, é a questão de sinônimo. Na verdade, tem o mesmo sentido. No versículo 9, diz assim, pelo que Jeorão passou diante com os seus chefes, passou diante, se você ler no texto aqui, você verá que pelo que Jeorão passou a Zair todos os seus carros. Em Crônicas ele diz, pelo que Jeorão passou adiante com os seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Praticamente a mesma coisa, não há muita diferença. Já o versículo 10, aí vai ter um pouquinho de diferença. Por quê? Porque quando nós lemos, acabamos de ler há pouco tempo, o texto de 2 Reis, capítulo 8, versículo 22, diz assim, todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbina no mesmo tempo. Olha o que diz o versículo 10 agora no texto paralelo. Diz assim, todavia os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá, até aí está tudo igual, até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor Deus de seus pais. Isto é, o texto ainda acrescenta que essa revolta de Líbina, que era uma das cidades de Judá, eles se revoltaram por quê? Porque o rei Jeorão, ele deixou ao Senhor Deus de seus pais. Certo? Bem claro quanto a isso. Já o versículo 11 diz assim, ele também fez altos, aí vai destacar nesse texto aqui, o que foi que o rei Jeorão fez também na questão idolátrica. Olha o que diz aqui o texto paralelo. Por isso que é bom você ler o texto de Reis e ler Crônicas também ao mesmo tempo, para ir comparando e vendo o que é que um disse e que o outro não disse. O texto no versículo 11 diz, ele também fez alto nos montes de Judá. Isto é, este rei fez altares aos deuses cananeus, ou aos deuses Baal, Azerá, os deuses da Filístia, ou os deuses de Jezabel, e ali ele fez algo, inclusive diz aqui, nos montes de Judá.
e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, até Judá impeliu a isso. Ou seja, o texto está mostrando que o rei Jeorão, ao colocar altos aos deuses estranhos em todos os montes, o texto diz, nos altos montes de Judá, ele fez com que Judá se corrompesse, ou seja, se prostituísse. Por quê? Porque toda idolatria é uma prostituição. Por quê? Porque trocam Deus por estes falsos deuses. Então trocaram, adulteraram, né? O pecado de adultério espiritual. Ou seja, se prostituíram. E o texto diz, os moradores de Jerusalém também se corromperam. Então o pecado do rei levou o povo de Judá a se corromper. E o texto diz, os moradores de Jerusalém. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém. Ou seja, o lugar, o centro de adoração que era em Jerusalém, onde estava ali o templo do Senhor, onde estavam ali as festas, né, do Senhor, anualmente tinham várias festas. Este povo que estava ali, muitos se corromperam por causa do quê? Por causa do mau exemplo, por causa da influência, a má influência do rei Jeorão, que estava em conluio com a família de Acabe. E o texto dizia a Judá, e até a Judá impeliu a isso. Ou seja, não só Jerusalém se corrompeu, se prostituiu por causa da idolatria, como também outras cidades de Judá também seguiram o mesmo exemplo dos habitantes de Jerusalém. A partir do versículo 12, continuando esse texto aqui, nós veremos que o Senhor vai usar o profeta Elias. Está lembrado que fazia tempo que nós não falávamos aqui sobre Elias, mas chegou a hora de Elias, antes dele ser levado ao céu, que vai ser o nosso próximo assunto. Ó, está maravilhoso o assunto. Nós veremos aqui o profeta Elias entrando em ação para dar um recado aqui para o rei Jeorão. Você pensa que Deus vai deixar as coisas assim de graça? De forma nenhuma. Aquela maldade, aquela má índole do rei Jeorão, em ter, principalmente ter matado seus 6 irmãos, ele vai pagar por isso. Por quê? Porque diante dos olhos do Senhor ele cometeu um grave pecado. Assassinou seus irmãos tão somente por sua ambição, por causa da sua impiedade. Mas o Senhor vai usar o profeta Elias. Acompanhe, versículo 12. O texto diz, então lhe veio um escrito da parte de Elias. Ou seja, Elias manda uma carta para o rei Jeorão. Aí você pergunta, por que Elias não foi pessoalmente? Porque a vida de Elias ele ainda estava correndo perigo de vida. Por quê? Porque o rei Acabe atentou contra a sua vida, Jezabel contra a sua vida. E este rei Jeorão era rei de Judá, mas era amicíssimo do rei Jorão, que também era idólatra. O que ele pensou? Eu quero preservar minha vida, não preciso ir lá até o paço do rei ali, até o palácio. Eu vou mandar uma carta. E assim Elias mandou uma carta para não correr o risco. Ora, se o rei Jeorão chegou a assassinar seus próprios irmãos, o que não poderia fazer o profeta Elias? Então, o texto diz, então lhe veio um escrito, ou seja, Elias mandou uma carta da parte de Elias, o profeta que dizia, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, trazendo-lhe à memória a promessa. Em ele citar aqui, Davi estava trazendo a promessa, ou seja, o pacto de Deus com Davi, ele trouxe a memória, para despertar a memória do rei Jeorão. Davi, teu pai. Aí ele começa, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Você está mostrando que ele não seguiu o comportamento dos seus antepassados, do seu pai e da sua mãe. Então ele começa já com a reprimenda, e depois vai ficando pior ainda o recado aqui, porque vai ser algo grave aqui para o rei Jeorão. Então, Jeorão recebe aquela carta. Você pode perguntar, e quem levou essa carta para o rei Jeorão? E aí vai ficar mais difícil, né? Talvez, possivelmente, Eliseu. Pode ser que Eliseu tenha levado, mesmo porque Eliseu já esteve na presença do rei, no caso aqui do conflito, você está lembrado? Nós comentamos essa questão aqui, quando o rei Josafá foi lutar contra os moabitas, está lembrado desse assunto que nós falamos? O rei ali pediu que tivesse ali não tinha um homem de Deus ali para ser usado em profecia, consultemos a vontade do Senhor, e Eliseu estava ali presente, e ele profetizou a questão das águas, ele mandou cavassem covas, porque o Senhor ia mandar água, tá lembrado? Nós comentamos isso aqui? Muito bem, então, ele já teria acesso a Josafá, teria acesso aos outros reis. Agora, Elias estava se reservando ali a não aparecer diante do filho de Josafá.
Então o texto diz, ele continua, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, isto é, mostrou que ele não andou segundo os caminhos, não teve o comportamento de seu pai, mas andaste, versículo 13, mas andaste nos caminhos do rei de Israel. Ou seja, ele mostra aqui que o rei Jeorão, ele adotou os costumes dos reis idólatras de Israel. É o que o texto está dizendo. Mas andaste nos caminhos do rei de Israel, ou seja, no caminho dos péssimos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá, ou seja, fizeste Judá se prostituir espiritualmente, e aos moradores de Jerusalém. Então, os moradores de Jerusalém também se corromperam, não só os habitantes de Judá, todas as cidades ali de Judá, pessoas de Judá, como também os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe. Novamente ele mostra, olha, eles estão andando por sua causa, por sua falta de inobservância ao pacto de Davi, em você ter se mantido íntegro, você não se manteve íntegro, você foi pela casa, adotou os costumes da casa de Acabe, as consequências estão acontecendo no seu reino. O povo de Judá estão sofrendo, se prostituíram, ou seja, adulteraram espiritualmente falando. O povo de Jerusalém, inclusive, onde estava ali o templo do Senhor, também estava desviado do verdadeiro culto. E além disso, ele diz mais assim, ó, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos. Então o Senhor está aqui usando o profeta para trazer a sua memória. É claro que esse assassinato não saiu da sua mente, mas diante dos olhos do Senhor, o Senhor estava ciente desse grave pecado. Então ele diz, mataste teus irmãos da casa de teu pai. Ele diz assim, que eram melhores do que tu. Achei interessante essa expressão, porque o profeta mostrou que aqueles irmãos que Jeorão matou, assassinou, eles eram melhores do que o próprio Jeorão. E aqui o Senhor não deixou passar em branco. O Senhor mostrou aqui o hediondo pecado, esse fratricídio, né, que é aquele delito de homicídio contra os próprios irmãos. O texto mostra aqui, vou ler novamente. Mas andaste nos caminhos do rei de Israel, versículo 13, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe. E também mataste, ou seja, assassinaste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. É isso que, este é o recado, mas não para aqui não. Versículo 14, aí começa a vir agora a sentença sobre, não só sobre Jeorão, mas sobre a sua família também. O versículo 14 diz, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo, ou seja, o texto aqui no original, no hebraico, significa com um golpe, ou seja, o Senhor daria um golpe nele. Esse é o sentido no hebraico. Então o texto diz, o Senhor ferirá com um grande flagelo, o golpe, ao teu povo. Por que o povo? Porque o povo também foi conivente, porque o povo deveria ter se rebelado contra esse adultério espiritual do próprio rei. Então o povo também sofreria as consequências, porque o povo foi conivente. Por quê? Porque concordou com a idolatria. Deveria o povo ter se rebelado. Deveriam todos ter adotado o mesmo procedimento dos habitantes de Líbna, aquela cidade dos levitas, porque se revoltaram contra o próprio rei, pela atitude, a péssima atitude de Jeorão em ter adotado a prática idolátrica. Então o texto começa, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo a teu povo e aos teus filhos, olha só, os filhos deles seriam feridos, aos teus filhos, ou seja, a mão do Senhor pesaria sobre o povo, sobre os teus filhos, ou seja, os filhos agora de de Jeorão, já que ele tinha matado os filhos de seu pai, ele agora, os seus próprios filhos também pagariam com a vida. É isso que o texto vai estar nos mostrando, e isso vai acontecer. E as tuas mulheres também. Então o texto diz, o Senhor ferirá com um grande flagelo a teu povo, e aos teus filhos, e as tuas mulheres, e as tuas fazendas, ou seja, os seus próprios bens. Você perderá os seus próprios bens. Era isso que o Senhor estava mostrando. Você vai perder seus filhos, você vai perder as suas mulheres, você vai perder os seus bens. Tudo por quê? Porque ele assassinou os seus irmãos. Por causa do seu projeto de ambição. Porque ele não queria largar o poder que ele tinha. Né? Deduziu, achou, fez um juízo, né, de valor, achando que seus irmãos iriam destroná-lo. Alguém iria usurpar o trono.
E ele, para se precaver desse possível golpe que ele achava, nesse seu achismo, assassinou seus irmãos. Mas a mão de Deus viria sobre este rei Jeorão. E o Senhor aqui diz que os seus filhos, está mostrando, serão flagelados, ou seja, serão castigados. Na verdade foram mortos. As suas mulheres, e o texto diz mais também aqui, e os seus bens seriam dissipados. O texto diz, continua. Então, o Senhor aqui estava mostrando que todos os crimes do rei Jeorão, eles foram imputados ao próprio Jeorão. Então, a dor, ele iria sofrer na sua própria alma, na sua própria pele. Olha o que diz o versículo 15. Tu também, aí vem agora a sentença sobre, ali foi sobre a família, o versículo anterior. Agora seria a sentença do Senhor sobre o impiedoso rei Jeorão. Olha o que diz o versículo 15. Tu também terás uma grande enfermidade. O Senhor está dizendo, por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. Então o Senhor está mostrando aqui que ele teria uma grave doença intestinal. Na verdade, podemos dizer aqui que ele teria uma doença incurável, uma doença dolorosa. É isso que o texto vai nos mostrar. Ele vai ficar aproximadamente 2 anos, o rei sofrendo com fortes dores no estômago, porque a Bíblia, quando fala suas entranhas, está significando a parte de dentro, né? Então ele que não teve as entranhas de misericórdia para com seus irmãos, as suas próprias entranhas, né, sofrerão as consequências. Eu gostaria de ler um texto aqui na Bíblia, na Nova Tradução na Linguagem de hoje, que vai deixar, vai falar bem mais claro e mais fácil para você compreender. Vamos ver aqui o texto. Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 12, que é justamente o recado do Senhor, escrito pelo profeta Elias ao rei Jeorão. Diz assim, aí o profeta Elias escreveu a Jeorão uma carta na qual dizia o seguinte, é isto que diz o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi. Você não seguiu o bom exemplo de seu pai, o rei Josafá, nem do seu avô, o rei Asa. Versículo 13. Mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como faz o rei de Israel. E também matou seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Aí olha o versículo 14, diz assim, por isso o Senhor, Deus, vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá, e sobre os filhos e as mulheres que você tem, e vai destruir tudo que é seu. Aí olha o versículo 15. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria, que irá piorando cada vez mais até que seus intestinos saiam do corpo. Seria, podemos dizer, um câncer, né? Um câncer terrível que ele teve, que esse rei vai sofrer e vai morrer de doença. Este rei deveria ter se arrependido. Poderia ter rasgado as suas vestes quando viu ter pedido misericórdia, como Acabe. Quando Acabe ouviu a sentença do Senhor sobre a sua vida, o que foi que Acabe fez? Acabe se humilhou, Acabe rasgou as vestes, Acabe fez jejum, começou a andar devagarinho, de mansinho, arrependeu-se, o próprio Deus viu. O próprio Senhor disse para Eliseu, não viste meu servo? Né? Não viste Acabe, como ele se arrepende? Como ele se humilhou? Né? Poderia o rei Jeorão nesse momento ter pedido clemência ao Senhor, ter se arrependido, mas não. O seu orgulho foi maior e ele não deu o braço a torcer. Então a consequência viria sobre o rei Jeorão, tudo por quê? Porque assassinou seus irmãos, porque foi idólatra, porque ele contribuiu para que o povo de Judá, para que o povo de Jerusalém adulterasse espiritualmente falando, se prostituísse, porque trocaram o verdadeiro Deus de Israel pelos deuses de Acabe, pelos deuses de Jezabel. Tudo por quê? Porque casou-se com uma mulher ímpia, idólatra. A mulher de Jeorão era filha de Jezabel e filha de Acabe. Ou seja, era uma adoradora de ídolo. O que poderia uma mulher dessa trazer de bom para o seu esposo Jeorão? Por isso que aquela questão, meu irmão, não se junte, não use desse artifício maligno que é o jugo desigual, porque você pode prejudicar a sua alma, e não só a sua alma, mas a sua reputação, principalmente a sua alma
e também estragar toda a sua reputação. Olha a reputação aqui deste rei aqui, como é que estava. Vamos continuar. Aí nós veremos, perdão, o versículo 15 nos mostrou que este rei teria uma grande doença intestinal. No versículo 16, o que é que Deus faz? Veja o que é que Deus faz. O texto diz: despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios. Por quê? O Senhor vai usar esses dois povos. Porque na sentença do Senhor, o texto estava dizendo aqui que a família do rei Jeorão iria sofrer. O texto diz aqui: os teus filhos e as tuas mulheres e todas as tuas fazendas sofreriam o castigo do Senhor. Aí o que é que Deus faz? Deus foi usar inimigos externos. Então o Senhor usa aqui os filisteus e os árabes. O texto diz aqui os arábios, ou os árabes, é a mesma coisa. Despertou, pois, ou seja, incitou o Senhor. No original significa incitar. Despertar não é acordar, no sentido, mas é incitar. Ou seja, o Senhor fez com que os inimigos, os filisteus e os arábios, realmente se levantassem e fossem contra o rei Jeorão. É o que o texto está dizendo, versículo 16. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios, ou dos árabes, que estão da banda dos etíopes, ou seja, dos cuxitas, também chamado cuxitas etíopes. E o que é que o texto diz? Então o Senhor levanta esses três povos, levanta aqui os filisteus, os árabes e os etíopes, ou em outras versões, os cuxitas. Para quê? Para que o Senhor desse andamento à sua profecia de juízo contra a família de Jeorão. Versículo 17 diz: estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda, ou seja, todos os bens que se achou na casa do rei. Então foi uma guerra. O Senhor levantou esses três povos para dissiparem todos os bens e a família do rei Jeorão. Olha o que o texto diz aqui. Eles subiram a Judá. Por que Judá? Porque era a tribo maior do Reino do Sul. E o texto diz: e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda, ou seja, em Jerusalém, levaram toda a fazenda, ou seja, todos os bens do rei, que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres. O texto diz: e levaram os filhos de Jeorão, levaram as mulheres de Jeorão. O texto está bem claro. De modo que lhe não deixaram filhos, senão a Jeoacás, o mais novo de seus filhos. Então, nós estamos vendo aqui que aquela profecia do versículo 14 cumpriu-se aqui quando o Senhor levanta esses três povos que estão citados aqui no versículo 16, os filisteus, arábios e os etíopes, para que eles vão até Jerusalém, saqueiem todos os bens que pertenciam ao rei Jeorão, levasse suas mulheres e seus filhos, também é o que o texto está aqui nos mostrando, de modo que não lhe deixaram filhos, senão a Jeoacás. Em outras versões diz Ocosias, o mais moço de seus filhos. Então ele começa já aqui a pagar por causa dos seus grandes e graves pecados. Nós vamos falar desse personagem Jeorão ainda nos estudos seguintes, tá certo? Mas o texto encerra-se aqui no versículo 17, no texto de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo de 5 a 17. Ou seja, esta foi a consequência que este rei começou já a pagar, podemos dizer, essa consequência. Por quê? Porque foi uma pessoa ímpia, impiedosa, assassinou seus 6 irmãos por causa da sua ambição, adotou o culto idólatra, deixou Deus de lado, certo? Então, a mão do Senhor vai pesar grandemente sobre o rei, este rei chamado Jeorão. Então, meus queridos irmãos, agradeço a atenção de todos, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para que continuemos aqui a ministrar esses assuntos maravilhosos, alguns, né? Porque tratar sobre assassinatos, sobre castigo, não é bom. Porém, nos edifica em saber que aquilo que o Senhor profetiza, aquilo que o Senhor vaticina, realmente se cumpre na íntegra. Nós veremos nos estudos seguintes. Vamos falar muito agora vamos falar sobre um próximo vídeo sobre Elias, quando Elias será levado para o céu. Vamos falar bastante sobre Eliseu e seu ministério abençoado, cheio de grandes milagres, mas também voltaremos a tratar sobre
este rei. Por enquanto aqui não fala que apenas a profecia do seu mal, da sua doença. Nós veremos nos estudos seguintes que essa enfermidade será algo muito grave, de maneira que esse rei vai passar 2 anos sofrendo. Então ele vai ter 2 anos de intensas dores. Não é por quê? Porque ele adotou o culto idólatra, porque foi um homem que enviou ou assassinou a sua própria família. Que Deus em Cristo nos abençoe, lhe guarde e que você continue mais e mais confiando nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. Olhe, não seja, se você é um amigo do Evangelho, se você é uma pessoa que ainda não se decidiu para Cristo, deixe a idolatria de lado, porque a idolatria afasta você de Deus. O Senhor Jesus falou, os meus verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você não precisa se prostrar diante de uma imagem de escultura, porque a imagem de escultura nada pode fazer por você. Mas o nosso Deus é vivo e Ele pode, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, libertar da idolatria e fazer de você um homem livre, um homem abençoado, e não só você, mas também a sua família. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Amém.